Dois, três e bom dia. Hoje nós estamos aqui porque é um dia muito especial. 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E essa data ela foi escolhida pelas Nações Unidas, que tem como objetivo levar a informação da população em relação ao transtorno do espectro autista. E o objetivo disso era reduzir a discriminação e preconceito contra as pessoas que apresentam esse transtorno. E nós convidamos aqui conosco algumas pessoas que nós consideramos muito importantes e nós agradecemos que estão conosco, né, para agregar conhecimento, para difundir, né, tudo isso e para conscientizar mesmo todos nós. Nosso objetivo é abranger todo o município, fora do município, e acreditamos que vocês irão gostar muito. Quem vai estar conosco hoje é o doutor Aldemar, ele é um TO. Muito obrigado, doutor, por estar conosco aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada, viu? Temos a Denusa, que é a nossa fonoaudióloga. Bem-vinda, Denusa, muito obrigado. A Denusa está aí ainda? Acho que ela deve ter caído, né? Mas ela vai voltar. Conexão é assim mesmo, né? Um vai e vem. E nós temos a Alana, que é a mãe de um autista, né? Ela vai mostrar quais foram os desafios que ela teve. Ter um filho autista na sociedade que nós temos não é fácil, mas é possível a gente viver bem quando há uma conscientização a respeito disso. Bom, doutor, o senhor tem a sua palavra, nós temos a sua palavra conosco. Se o senhor quiser se apresentar melhor. Certo. Então, eu sou o Aldemar, né, terapeuta ocupacional. Eu atuo na área desde 2014. Anteriormente, eu morava em Belém, eu estou aqui na cidade desde 2017. E para a gente falar um pouco sobre o autismo, eu não queria falar tanto daquelas questões técnicas, né, como funciona, os estudos e tal, acerca de como o cérebro do autista funciona, não. Eu queria realmente falar aqui hoje em relação ao respeito, né? Dizer para as pessoas que nós somos seres diferentes, somos seres heterogêneos que pensamos, agimos de forma diferente. E isso está relacionado também com uma criança autista. Antes de tudo, a gente não pode esquecer que um autista, ele é um ser humano. E que todas as pessoas, assim como eles, têm questões de limitações relacionado a convívio, a fala. Dentro dessa vivência que eu tenho, uma das coisas que eu observo mais e que eu pontuo mais em relação a tudo isso que acontece é a questão do medo e da autonomia que as pessoas têm em colocar em cima dessas crianças. Na verdade, eu sempre digo para os pais, falta de autonomia, perda de autonomia não está relacionado com síndrome, não está relacionado com autismo. A verdade é que a gente precisa dar subsídios e suporte para essas pessoas para que elas possam desenvolver, né? É importante saber que essas pessoas, elas também têm o tempo delas, na hora do aprendizado, na hora de compreensão, né? Quando a gente se comunica com o mundo através dos nossos sentidos, e essas crianças e pessoas autistas, elas têm essas disfunções sensoriais, então é importante a gente saber que essas pessoas precisam de um tempo. A gente organiza essas informações, às vezes de maneira muito rápida, dando respostas adaptadas, como ouvir um barulho, por exemplo. E aí a gente sabe de onde vem o barulho, a gente escuta o nome, a gente sabe de onde vem o nome. E essa organização, às vezes, nessas crianças, acontece de uma forma muito acelerada. Então, a dificuldade delas compreender e receber essas informações, às vezes, precisa de um tempo, né? Então, é importante a gente saber, dentro dessa área, que muitas vezes a gente precisa dar o tempo que a criança precisa. É importante a gente dar o tempo que essas pessoas precisam para compreender o que esteja acontecendo. Então,
quando me chamaram, quando me fizeram um convite para falar a respeito disso, eu falei, não vamos falar tanto de coisas técnicas. Vamos falar de fato mais humanizado, né? Que as pessoas precisam entender que essas pessoas são iguais a todas as pessoas, que realmente essas pessoas precisam de um tempo correto, que essas pessoas precisam ser compreendidas. E de que forma essas pessoas precisam ser compreendidas? Colocando profissionais capacitados. A gente precisa capacitar pessoas para que recebam essas pessoas de maneira mais humanizada, para que elas consigam compreender que todo mundo tem seu tempo. Essas pessoas precisam entender que nós somos seres diferentes, nós precisamos de um tempo e precisamos de suporte para que a gente consiga evoluir, né? Não dando subsídios e capacidade para essas crianças se desenvolver é um tanto cruel. Eu sempre digo isso. Então, é muito importante hoje que a gente compreenda de verdade, como você falou, a gente precisa compreender, a gente precisa se conscientizar que essas pessoas precisam ter esse suporte clínico, esse suporte escolar, esse suporte em sociedade, para que essas pessoas consigam compreender e realmente se conscientizar que cada pessoa tem seu tempo, nós pensamos, nós agimos de forma diferente, e assim não vai ser diferente com eles. Não é que a gente vai colocar eles numa bola de cristal, num pedestal, não. A gente precisa dar suporte e subsídio para essas pessoas desenvolverem. Essa é a forma mais importante que hoje a gente precisa compreender. A gente precisa entender que essas pessoas precisam desse suporte. Então, hoje falar das coisas mais técnicas não é tão importante para mim. E sim falar como ser humano de uma pessoa que convivo diariamente com essas pessoas, que convivo diariamente com o preconceito, com a falta de autonomia que algumas pessoas colocam em cima dessas crianças, que muitas vezes me deixa muito triste, visitar escolas que muitas vezes não são capacitadas para recebê-los, e ouvir de um pai, ouvir de uma mãe que a escola não recebeu seu filho por saber de um diagnóstico, me fere como pessoa, como ser humano. Então, eu acho que a gente precisa compreender, e nessa compreensão, a gente precisa entender que o suporte é necessário e é importante para que essas pessoas evoluam. A gente não pode ter um conceito formado de que inutilidade está relacionado com síndrome, que eu acho isso uma falta de respeito muito grande. Então, como é que eu vou dizer se uma pessoa ela não é capaz se eu não dou suporte para que ela consiga se desenvolver? Então, hoje, no dia 2, a minha fala como terapeuta é que você tenha compreensão, que você se tenha essa conscientização. E cada vez que a gente se fala em autismo, a gente compreenda que a gente precisa ter suporte, precisa compreender para receber essas pessoas na nossa sociedade. Então, nós somos seres diferentes? Somos. No geral, não é só o autista. Somos todos nós. Eu penso de uma forma, você que está aí do outro lado também pensa de uma forma. Eu tenho as minhas ações, você do seu lado, você aí do outro lado também tem as suas ações, tá? Então, não é ser diferente no sentido de ser autista, é ser diferente como um todo, como um ser humano. Então, para que essas pessoas se desenvolvam, é importante a gente cada vez bater nessas mesmas teclas que a gente precisa ter suporte, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter pessoas que se capacitam, a gente precisa ter gente que cada vez mais compreendam para receber essas pessoas, seja ela no supermercado, seja ela na escola, seja ela no ambiente clínico. Então, dar suporte para que essa pessoa consiga se desenvolver, hoje é um ponto em que eu mais bato na tecla sobre isso. Dar suporte. Não adianta eu chegar e avaliar uma criança, observar uma criança, formar um conceito e dizer que ela não é capaz pelo simples fato dela ser autista, que não é dessa forma. Né? Existem crianças autistas que se desenvolvem de maneira positiva, assim, maravilhosamente bem. E existem crianças que não têm diagnóstico nenhum
e que muitas vezes têm dificuldade desse desenvolvimento. Então, não é porque a criança ela é autista que ela não vai conseguir se desenvolver. Então, a gente precisa criar subsídios e suporte para que a gente ajude essas crianças para que elas consigam se desenvolver, tá? E, mais uma vez, nós somos diferentes. Todos nós aqui que estamos nesse papo, nessa conversa, nós somos diferentes. As nossas percepções são diferentes. O nosso modo de agir é diferente. Então, não é por ser autista que eu vou... não é somente pelo fato de ser autista que a pessoa vai ser diferente, tá? Somos todos nós. É isso que eu tenho para dizer hoje. Então, vamos ter mais respeito, tá? Vamos ter mais paciência. Eu acho que paciência é uma das palavras que eu mais digo. Vamos ter paciência, vamos dar tempo ao tempo, vamos dar o limite que a criança precisa para que ela consiga se desenvolver. Não vamos atropelar, não vamos passar pela frente, vamos esperar, vamos dar um tempo e vamos dar suporte para que essa criança consiga se desenvolver da melhor maneira possível, tá bom? E Obrigado. algo que a gente considera muito importante é que todos nós somos únicos, né? Isso, Independente de quem nós somos, seja da isso, cor, da raça, ou qualquer coisa que seja, ou deficiência, nós somos únicos, cada qual com suas isso, características. isso, isso. Respeitar essas características é Esse ponto é muito importante você falar. É olhar o ser humano como um todo, na relação dessas características, né? É olhar o ser humano como um todo. Porque muitas vezes vem muito estigmatizado, entendeu? É, um exemplo um exemplo que eu recebo sempre é em relação à birra. Birra toda criança ela apresenta. Toda criança ela vai apresentar birra, né? E muitas vezes as pessoas vêm com essas, ele é autista, é por isso que ele está agindo dessa forma. Aí eu sempre falo para os pais, não, birra é birra, independente de ser autista ou não, né? Então, é muito estigmatizado algumas características. Então, a gente precisa, quando a gente tem um olhar mais humanizado e quando a gente consegue esquecer a situação de que a criança seja autista, a gente tem um olhar muito mais amplo. Então, a gente consegue dar mais suporte para essa pessoa, para que ela consiga se desenvolver melhor. É nesse sentido que eu digo, entendeu? Sobre as características, sobre os pontos que precisam ser observados. E quando a gente olha o ser humano como um todo, não somente relacionado ao autismo, eu consigo compreender muito melhor, né? Em relação à paciência, em relação ao tempo, que às vezes ele precisa de um tempo maior para compreender certas situações. Quando eu dou um tempo maior para que ele consiga se desenvolver melhor, dando o tempo dele, dando o limite dele, então, quando eu dou suporte, e nesse suporte eu incluo respeito, né? Nesse suporte eu incluo paciência, eu consigo ter uma evolução muito melhor dessa criança, entendeu? Desse ser humano que eu estou avaliando, atendendo. Então, o que as pessoas precisam entender é isso, que todos nós somos diferentes. É nesse sentido, todos nós somos diferentes. Então, a gente só que tem pessoas que precisam de um suporte maior para que consiga se desenvolver. É nesse ponto que eu quero chegar, é nesse ponto que eu quero que as pessoas entendam que nós somos diferentes, mas existem pessoas que precisam de um suporte para se desenvolver melhor, precisam de um tempo necessário, precisam de paciência, é importante muita paciência, respeito, muito respeito. E é isso que eu sempre digo para as pessoas: respeito, paciência e suporte é importante para o desenvolvimento dessas crianças. Doutor, muito obrigada. Nós agradecemos muito esse esclarecimento a respeito de cada um tem seu tempo, e que a birra é comum a todas as crianças, até os adultos de vez em quando, né? Quando recebem ou não, às vezes também tem esse comportamento. Então, na verdade, é questão de tempo, é questão de respeito. Muito obrigada, agradecemos que o DDE agradece de coração. E nós temos aqui a Nath. Bom dia, Nath. Já quase boa tarde, né, Nath? Bom dia. Tudo bom, amiga? Como é que você Tudo está? bem? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus.
Ai, que bom. Gente, eu vou apresentar a Nath, ela é de Belém, né? Ela nasceu em Belém, na verdade. Ela descobriu aos 31 anos que ela era autista. E aí ela começou a trabalhar na página dela, no Meu Mundo Autista, para falar do autismo pela ótica da pessoa autista. Ela é escritora, ela é palestrante, ela faz trabalhos com estampas, né, sobre a neurodiversidade. Depois ela vai mostrar um pouquinho do trabalho dela para nós. É muito bonito, eu vi, me apaixonei. E ela é cofundadora da Voz do Autismo, que é um grupo de adultos autistas. E, além de tudo isso, gente, olha, ela faz parte do Conselho dos Autistas pela Reunida. Então, ela é uma pessoa bem informada, muito inteligente, é um exemplo para todos nós, né? E, atualmente, ela reside em Itajaí. E ela vai conversar um pouquinho conosco, né, Tati? A respeito, né, de tudo isso, como é importante essa conscientização, né, a respeito do autismo. Seja bem-vinda, você fica com a palavra. Um bom dia a todos e a todas. Esse 2 de abril ele é muito importante, né, para o movimento da neurodiversidade, para o movimento do autismo, porque a gente vem ganhando visibilidade, principalmente a pessoa autista, né? Antes, a gente tinha muito os pais falando, né, sobre autismo, os profissionais falando sobre autismo, e de um tempo para cá tem existido essa abertura de voz, né, que começa com o autista já adulto, tendo o seu diagnóstico, mesmo que tardiamente, começar a falar sobre o autismo pelas suas vivências, pela sua ótica, e começar aí a quebrar alguns conceitos, né, e preconceitos também em relação ao autista, que é aquela questão de que o autista não olha nos olhos, e a gente chega e diz, olha, a gente consegue olhar, a gente criou técnicas de olhar nos olhos. Quebrar aqueles paradigmas também em relação de que o autista só pode ser aquele nível mais severo, né, o mais moderado, e a gente dizer assim mesmo, não, olha, tem o autista que tem, né, menos necessidade de suporte, né, mas estamos aí também querendo ser validados como autistas, como pessoa com deficiência, que apesar de termos menos necessidade de suporte, ainda há a necessidade de um suporte, né, de uma intervenção até mesmo medicamentosa, terapias que não são adaptadas, por exemplo, às terapias com o desenvolvimento da terapia ocupacional, por exemplo, tem muitos desenvolvimentos voltados mais para crianças ainda, né? Então, a gente chega para falar disso, que ainda precisamos de terapias voltadas para esse público, que é o público adulto, idoso também, né? Não se fala muito, mas nós temos idosos autistas. E quando nós começamos esse movimento a falar do autismo adulto, e aparecer pessoas autistas e aparecer diagnóstico e os profissionais começarem a olhar para esse público, a pergunta que sempre viam, onde estavam esses autistas, né? Parece que começou a brotar assim da terra autistas. E, na verdade, a gente vê que esse movimento ele teve aí, né, um impacto positivo para a comunidade autista, que é mais pessoas cada dia sendo diagnosticadas com autismo, e principalmente a questão do leve, que antes era muito difícil, né, de se perceber. Eu passei dos 21, que foi quando eu comecei com o meu primeiro diagnóstico, de 21 a 31 anos, então foram 10 anos eu tratando bipolaridade, quando na verdade era autismo, né? Então a gente vê aí esses avanços, que é muito bacana, a partir da nossa visibilidade, a partir da nossa representatividade. E o mais bacana é que agora eu estou acompanhando, depois da nossa visibilidade, é que os adolescentes também começaram a se posicionar. Eu vou estar agora num congresso que vai ter só adolescentes falando, né? E é bacana quando a gente começar essa representatividade, o impacto positivo, que eu via muito o autista não querer
se expor pelo medo do preconceito, né? Os adolescentes não queriam falar ou aceitar que eram autistas por causa do preconceito. E hoje a gente vê isso assim, tipo, o autista ele quer o espaço de fala, ele quer mostrar que ele é autista, ele quer fazer parte dessa identidade, né? Se apropriar da sua identidade. Eu acho que isso é muito bacana, esse 2 de abril, a gente trazer essa consciência maior, né? Não só a questão do tratamento, da inclusão social, mas desse empoderamento da pessoa autista dentro da sua comunidade, dentro da sociedade. Muito bonito, viu, Nath, assim, como você descobriu, né, tudo. E realmente acontece, né, de haver essa confusão. Muitas pessoas acreditam que são bipolar, né? E às vezes não conseguem diagnóstico e ficam para sempre achando que é bipolar. Infelizmente acontece muito isso, é uma situação bem desafiadora. E você é um exemplo para todos nós, né? E assim, é incrível, né? Agora você vai estar nesse congresso. Eu vi o folder do congresso, né? Vai estar até lá um dos meus professores, que é o professor Selmo, uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. Sim, ele é lutador por essa... Ele defende uma ciência que eu também defendo. E, enfim, eu fico muito feliz de tê-la conosco, de tê-la conhecido nas redes sociais. Olha, as redes sociais fazem uma grande diferença. Se não Com fosse pelas redes certeza. sociais, eu nunca jamais, como é que eu iria conversar com você agora, né? Nós poderíamos fazer esse evento tão importante. Agora, Nath, a gente queria ver um pouquinho do teu trabalho. Eu não preparei muitos aqui, os produtos que eles estão mais na loja, né, virtual. Mas eu trabalho com estampas, essa aqui sou eu, a Nath. Eu estou com fone de ouvido e o celular para tentar bloquear aqui o foco dos barulhos que estão ao meu redor. Porque a sensibilidade do autista ela é muito grande, né? Então, nós autistas, principalmente os adultos, a gente já aprendeu a usar fone, protetor, auricular, para tentar bloquear essa sobrecarga, né, de informações. Esse aqui é um mousepad, nós temos canecas também, temos estampas, inclusive eu estou usando uma estampa aqui. Mostra aí. Essa estampa fala sobre o amor, né, o apoio e essa questão de a gente poder acolher também o autista, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Não só o amor, o apoio, o acolhimento. E aí eu tenho várias outras estampas que elas estão no site, que é parceiro da Nath, né, que é muito importante também a gente falar disso, do autista, ele consegue avanços desde que ele tenha apoio. Então, eu tenho um apoio, suporte, que é a minha parceira que vende essas estampas da Nath, e é isso, tenho vários produtos lá, tanto canecas, mousepad, Aí você máscaras. tem uma loja virtual, né? Sim, a 28 presentes. 28 presentes, ó. Quem quiser acessar lá, gente, vão lá, visitem a loja da Nath, né? É muito bonito, é linda as estampas que ela faz. E aceita encomendas, né, Nath? Sim. Para todo o Brasil? Para todo o Brasil, até fora. Olha aí, até fora. Isso é ótimo. E, Nath, muito obrigada, viu? E realmente Eu que agradeço. o que você falou a respeito do apoio é muito importante. E esse apoio tem que começar dentro da família para ir para fora, né? A família, ela exerce um papel fundamental nisso. E é por isso que nós temos uma mãe aí, né? Uma mãe que também tem uma criança autista. Depois nós vamos falar com ela. Ela vai fechar tudo. E nós vamos falar agora com a Denusa. Oi, Denusa, tudo bom? Ela é nossa fonoaudióloga. E também... Olá. Oi. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui para falar assim, sobre nossas vivências, porque o que é, eu acho que muita gente já sabe o que é, já está saturado. Poxa, todo dia 2 dizer o que é. Eu acho que no momento a gente precisa conscientizar realmente de
como fazer, o que poder fazer pelos autistas, pelas suas famílias, pelo convívio social dele, né? Eu acho que foi importantíssimo esse momento para que possamos compartilhar o conhecimento, para que possamos cada vez mais ajudar a ter uma qualidade de vida bem melhor, né? E quanto à minha área de fonoaudiologia, em relação às competências comunicativas, interpessoais com os pacientes que eu tenho, convivências, porque eu sou fonoaudióloga educacional também, trabalho em uma escola, e eu sinto isso bem de perto. Essa dúvida dos professores em relação a como lidar, o que fazer. Se eu montar um plano de atendimento para o João, vai ser o mesmo para o José, né? Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento. Como o colega falou, nós todos somos diferentes, né? Então, a gente precisa ter esse olhar na questão da aprendizagem do aluno, de que nenhum autista é igual ao outro, assim como nenhuma outra criança típica é igual à outra. Aprendemos de formas diferentes, às vezes um aprende mais de forma visual, outra de forma mais auditiva, então precisamos conhecer cada um deles para poder ensiná-los, precisamos conhecer suas famílias, precisamos conhecer os terapeutas. Eu digo assim, como fono da escola, esse papel assim dos terapeutas, dos pacientes, é essencial para a escola, porque muitas vezes a gente se vê perdido em certos comportamentos das crianças que professores não sabem. A escola que eu trabalho tem o privilégio de ter uma fonoaudióloga, mas e os outros que não têm, né? Então, a gente precisa criar essa parceria, precisamos gritar, né, por esse apoio, correr atrás, porque é essencial na vida deles, ter esse apoio familiar, interdisciplinar, né, terapeuta, família, escola, no quanto compete o aprendizado desse aluno autista, né? Eu sei que às vezes é difícil fazer um plano de ensino individualizado por um aluno, mas eu sei que se eu conseguir ter a base do desenvolvimento, a base educacional, se eu tiver, um dia o terapeuta daquele meu aluno veio aqui na escola e me deu uma dica de como eu posso ensinar ele a sentar, como eu posso ensinar ele a ter o contato visual, ensinar ele a manter a atenção no que eu estou solicitando. Então, assim, é muito importante esse papel interdisciplinar, né? E aí, quando vem aquelas famílias mais carentes, né? Quando a família não tem o apoio de ter condições de ter um plano de saúde, ou mesmo de levar as consultas particulares, né? A gente sabe que, por mais que tenhamos alguns apoios do SUS, ainda não é o suficiente para que aquela criança, adolescente ou adulto precisa, no que se diz ao seu desenvolvimento. Então, a gente precisa cada vez mais se aprofundar em bases científicas comprovadas, né, em evidências, para que possamos ajudar esses alunos a se desenvolver melhor, né, a adaptá-los quanto ao currículo escolar, né, fazer de uma forma com que ele realmente consiga aprender. Se eu não consigo fazer com que aquele aluno sente, com que aquele aluno, se eu não perceber o interesse dele, como que eu vou conseguir fazer com que ele entenda que a letra A é a letra A que faz todos esses movimentos? Eu acho que temos uma luta ainda muito grande em relação a essas competências, mas, assim, quanto ao nosso papel, é fundamental,
no que se diz em relação ao desenvolvimento deles. E... Travou? Não. Ah, tá. No que se diz ao desenvolvimento deles, é uma luta muito árdua, né? Então, assim, nesse 2 de abril de conscientização, vamos acolher mais as famílias, vamos acolher mais os professores, vamos acolher mais os terapeutas, porque é uma forma de nos unirmos e poder ter bons resultados no desenvolvimento e principalmente na qualidade de vida de todos, né? Eu tenho assim pacientes que são do meu coração mesmo, que eu acompanho, que esse acolhimento entre família e escola, essa ponte que a gente faz, tem um resultado assim sensacional. Sensacional mesmo. E hoje o meu recado é esse, assim, que lute, que vai atrás dos direitos mesmo. Se você sabe que aquele seu aluno faz terapia, peça para a família para que tenha uma ponte entre os terapeutas para que possam ajudá-los a como poder montar um plano de ensino para esse aluno, como poder uma forma diferente que ele consiga realmente aprender, né? E da mesma forma, nós como escolas podemos também fazer uma ponte. Olha, eu acho que dessa forma ele consegue aprender melhor, eu acho que ele precisa de certas interações, ele precisa, por exemplo, poder montar um plano de ação, né? Curto ou a longo prazo. Hoje eu preciso que o Joãozinho interaja mais na hora do recreio, né? Então, como escola, a gente pode fazer isso, né? Pode ter essas interações. Hoje, eu quero que o Joãozinho sente por tantos segundos, né? É uma coisa que é conquistada a todo momento, são a longo prazo, às vezes é frustrante, mas eu acho que desistir jamais, é ter persistência, e como o colega falou, é ter paciência, e principalmente amor no que faz. Ter o acolhimento com a família é essencial, porque a gente passa horas com eles, a família é para a vida toda, né? Então, a gente não pode esquecer desse amor pela família, da paciência, da compreensão de todos, quanto aos alunos, às crianças autistas. Eu digo aos alunos porque eu tenho muito essa vivência na escola, né? Que é algo assim que a gente precisa ainda lutar muito. Mas quanto a consultório também, eu digo essas vivências em relação principalmente ao acolhimento da família. E quando criança, às vezes, consegue fazer uma intervenção precoce, a gente percebe um resultado bem eficaz. E como a outra colega descobriu já na fase adulta, olha o tanto de tempo, né, que ela poderia ter sido ajudada, e aí às vezes vem alguns julgamentos de dizer, ai, que fulano é isso, ai, fulano parece ser assim, ai, fulano é diferente. Mas olha o caminho que ela teve que percorrer para chegar até aqui, né? Então, a gente precisa ter esse olhar com mais amor, mais acolhimento e menos julgamento. Obrigada, viu, Danuta? Foi muito bom, assim, o teu esclarecimento. E eu só quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Ah, sim, belezinha. É que deu aqui um blackout, mas já voltou. Ainda bem que tá dando tudo certo. Então, é muito interessante a respeito do autismo na educação, né? E tem uma perguntinha aqui, Danuta, que eu acho que eu queria que você pudesse me ajudar. Quais são as principais dúvidas que você tem percebido que os professores na sala regular têm com respeito ao autista, à pessoa que tem o espectro autista? Eu vejo como lidar com certos comportamentos, porque tem crianças, principalmente na fase infantil, né? Dessas fase 1,
do infantil menor, que eles têm comportamentos de não conseguir sentar, de ficar para a sala, para um lado, para o outro, não conseguir brincar da forma como é solicitada, não conseguir fazer o que a professora solicita, né? Não conseguir interagir. São as dúvidas, assim, frequentes. Eu acho que, como toda escola tinha que ter um fono, deveria ter um terapeuta ocupacional também, né? Mas, principalmente, essas coisas que eu fazer o meu aluno sentar, se ele fazer ele se concentrar, eu falo e ele já ele não interage, ele, quando é na fase maior, né, do fundamental maior, do médio, eles não gostam de socializar, não participam das aulas, aí como que eu faço para envolver esse aluno, para ele poder participar mais, né? Aí chega a fase, como que é a prova, né? Como que eu vou avaliar esse aluno? Eu sempre digo que, em relação às avaliações, o professor ele precisa avaliar num olhar assim, de competência, conhecer o seu aluno. Assim, você deve avaliar o seu aluno o que você viu que ele é capaz. Não vamos fazer essa alternativa de marcar só as figurinhas. Você conhece as habilidades do seu aluno e você tem que, cada vez mais, desafiar ele a se permitir a ir muito mais além, né? Então, as perguntas frequentes são essas: como lidar com certos comportamentos, como fazer com que eles tenham essas interações e como esse olhar avaliativo do aluno. Doutor, pode falar. Então, a dúvida que a gente, frequentemente, que a gente mais recebe, está muito relacionada com o comportamento, né? Como essas crianças elas têm dificuldade na organização dessas informações, então, essa desorganização, essa desordem em relação às informações que essas crianças recebem, elas têm uma dificuldade muito grande, como eu disse anteriormente, né? Nos dar respostas adaptadas. O que seriam essas respostas adaptadas? Quando eu tenho uma criança autista que ela está desorganizada, porque o autismo, como ele a base dele, a nível de sistema nervoso central, que controla os nossos sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição, enfim. E a partir do momento em que a gente acorda, a gente está recebendo um turbilhão de informação, né? Então, a dificuldade de receber essas informações e organizar de forma necessária para dar uma resposta adaptada é muito difícil. Então, por isso que acontecem alguns comportamentos, essas dificuldades de sentar, se concentrar, ouvir uma orientação e seguir ela de forma correta. Então, essa é uma dúvida que muitas vezes a gente recebe sobre a questão da escola, é isso. Por que que ele levanta? Por que que ele não consegue sentar para fazer atividade? Eu já fiz de todas as formas, para que ele consiga compreender. Em relação também aos estudos, em relação ao estudo, é importante a gente observar, quando a gente se fala sobre a diferença, de como a gente vai dar esse suporte para que a criança compreenda e para que ela consiga se desenvolver, como a Denusa falou anteriormente. Então, a gente precisa ter esse suporte, a gente precisa ter materiais adaptados para que a gente consiga educar essas crianças de forma correta, e que elas precisam ser educadas de maneira correta, sim. Elas precisam estar inclusas, sim. Né? Então, quando eu passo a criança para uma série, para uma outra vivência, onde a anterior ela não aprendeu nada, então eu não estou incluindo essa criança. Ela está ali só de corpo presente. Então, eu preciso dar esse suporte para que ela compreenda. E a falta de profissionais dentro das instituições educacionais é onde a gente vê a falha. Porque talvez se os professores ou a escola tivesse esse suporte, né, de profissionais competentes, que conseguem compreender de que forma vão ajudar, seria muito melhor para a gente dar esse suporte para essa criança que necessita dessa ajuda. Vocês como profissionais, né?
No caso, quais são os profissionais que vocês acreditam que exerceriam uma grande diferença na educação para ajudar esses alunos e esses professores que querem ajuda, né? Porque os professores, eles querem, eles só estão um tanto perdidos em como fazer isso. Uma equipe multi seria muito importante. Então, é importante a gente ter psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, porque cada um vai ter uma vivência diferente, cada um vai dar um suporte diferente para essa criança. E orientações importantes que possam estar agregando na questão da evolução da criança, né? A fonoaudiologia relacionada ao desenvolvimento da comunicação, a terapia ocupacional vai ajudar, vai dar muito suporte em relação a essa organização desses comportamentos que muitas vezes são alterados. Então, psicólogos também vão dar orientações importantes a respeito de comportamentos inadequados que vão ajudar essas crianças. Então, uma equipe multi, dentro de uma instituição educacional, ela faria uma diferença, assim, extremamente positiva, tanto para os professores, quanto para os pais, e principalmente para quem vai receber o nosso atendimento, que seriam essas crianças. Muito bom saber dessas informações, viu? Elas E vão ser muito úteis. E um ponto que só que eu quero fazer uma colocação, porque tem uma adulta, né? Eu falo muito criança, porque eu sempre correlaciono muito a estimulação precoce. Então, como o meu público maior ele é infantil, eu acho que dentro da minha vivência como terapeuta, eu tive um adulto. Então, todos os meus pacientes, eles são crianças. Então, é por isso que sempre eu estou relacionando as crianças, tá bom? Mas eu consigo compreender que existem pessoas que precisam, adultos que precisam desse suporte. Às vezes, a criança começa a ser avaliada e a gente descobre que o pai também é autista. Então, não é que eu não tenho esse olhar, eu consigo compreender. É mais por questão de vivência mesmo. Meu público maior, ele é infantil. Tá certo. Denusa, você gostaria de falar? O colega Valdemar falou tudo. E realmente, se tivesse esse apoio da equipe multi, né, dentro de uma escola, dentro por exemplo, de uma secretaria, eu acho assim que os professores teriam muito proveito, teria capacitação, não precisaria estar 100% lá na escola, mas os professores precisam de um caminho, de um norteio, de como visualizar mentalmente aquele aluno, de montar o planozinho dele. Eu acho assim que eu sei que todo dia eu leio coisas que são baseadas em evidências, onde tem resultados. A gente precisa se apegar nessas evidências, sabe? De todo dia estudar, de todo dia se capacitar, mas eu acho, concordo com o Aldemar, que esses profissionais fariam realmente uma diferença muito grande na família, nos alunos e na escola. Ó, nós estamos anotando tudinho isso, viu? Ô, Nath, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade a respeito da rotina, né? Se fala muito em rotina. O que você me diz a respeito da ausência ou da presença? Você acha que existe uma grande diferença? Ela é importante para você? Então, o autista ele precisa prever o que vai acontecer. Então, essa necessidade de prever nos torna seguros, né? Por isso que a gente tem aquela rotina que chama aqueles rituais, né? O autista que come sempre no mesmo lugar, que come sempre a mesma comida, que veste sempre a mesma roupa, que faz sempre a mesma rota. Isso nos deixa seguro porque a gente já sabe o que é que vai acontecer, já sabe o que vai esperar, já sabe o que fazer, né? Isso é legal por um ponto, né, e prejudicial por outro, porque tem autistas que são muito rígidos. Então, quando acontece um imprevisto nesse caminho, eles acabam tendo crise, né? É bem difícil,
Por exemplo, para mim viajar é difícil, tenho crise por causa da mudança, mas eu vejo que é necessário a gente trabalhar isso no autista, justamente para ele aprender a lidar com essa crise e com essas situações que a gente fala de imprevistos, né? Por exemplo, eu estava... Já ia te pedir um exemplo, por exemplo, assim, eu estava aqui imprevistos ocorrem, né? Eu estava aqui esperando começar um horário, aí daí já foi outro, e eu estava querendo entrar e eu não conseguia acessar aqui o meu áudio. Então, isso daqui, para um autista, tipo, já tinha acabado a palestra, ele já não ia conseguir falar mais, já ia gerar crise, entendeu? Mas, como eu venho trabalhando essa questão de imprevistos na minha vida, de mudanças, que eu passei por várias mudanças, né? Não sei quem tem me acompanhado, perdi meu pai, perdi minha mãe, saí de Belém, agora estou em Santa Catarina. Então, tudo isso, para mim, foi difícil, mas eu venho trabalhando já há algum tempo essa questão de aceitar a mudança e como lidar com a mudança, porque ela provoca um estado emocional de desequilíbrio muito grande. E tem autistas que entram em crises muito graves. Eu tive crise de pânico, tive crise de depressão, tive crise de ansiedade por essas mudanças, mas sempre trabalhando elas de uma forma que viesse me trazer bem-estar, né? Que viesse trazer controle, né? Eu sempre falo que diante o descontrole, controle-se, né? Porque é muito difícil. E a criança, eu percebo que ela está muito mais vulnerável, porque ela não tem essa consciência, né? Eu lembro do meu sobrinho, que eu suspeito também de autismo, que a gente sempre ia ao supermercado, num certo horário. E aí eu atrasei um pouco o horário, quando chegou lá, o supermercado estava fechado. E eu voltei. Ele teve crise, começou a chorar, 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 porque o ritual era ir e entrar no supermercado, não voltar do meio do caminho. Então, a gente percebe o quanto isso daí é difícil. E outra vez, eu ia comprar refrigerante sempre no mesmo lugar, só que estava fechado, então eu fui no local mais à frente. Também ele chorou, porque não estava acostumado a comprar naquele local. E a gente precisa entender, né, quanto é difícil isso para os pais, que muitas vezes também acham que é birra da criança, mas não é. Aquele momento ali pode ser um momento de crise, não de birra, e conversar com a criança, né? Poder explicar para ela sobre essa mudança, passar segurança, que é o que causa a crise, essa insegurança da mudança, que a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então entra em pânico mesmo. Olha, mas é muito esclarecedor isso, principalmente para os professores que irão ouvir, porque escola tem uma rotina, mas vez por outra há uma quebra de rotina, né? E esse é o desafio. Doutor Aldemar, o senhor gostaria de complementar alguma coisa? O fone está desligado. Então, seguindo daquele princípio que eu sempre falei, que todos nós somos iguais, em relação à rotina. Então, acho que toda rotina a gente tem que ser trabalhada com toda criança como um todo, né? E na criança com autismo, a gente precisa trabalhar um pouco mais quando se fala de rotina. Quando a gente cria rotinas onde a gente dá que a gente fala muito sobre o quadro da rotina, e ela falou sobre a antecipação, né? Que é uma coisa assim que eu sempre digo, vamos montar uma rotina e você, se segunda-feira é a viagem, vamos começar a antecipar para essa criança de forma lúdica, mostrando para ela o avião, pegando o avião e dizendo que vai viajar. Então, quando a gente antecipa essa rotina, quando a criança ela é exposta àquela vivência, ela consegue ter um comportamento muito melhor, que é o que a gente chama de resposta adaptada. O que seriam essas respostas não adaptadas? É quando a criança ela é exposta a algum tipo de estímulo, é exposta a algum tipo de vivência e que a tendência dela é gritar, chorar, tapar os ouvidos, se esconder, fugir daquela vivência. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa criança e estimula ela, quanto mais cedo, melhor,
quando ela começar a vivenciar, quando ela começar a ter essas vivências, ela vai ter capacidade muito melhor para dar essas respostas que a gente chama de resposta adaptada. Então, antecipar é algo muito importante, e ela falar isso para a gente também é muito importante ouvir, porque a gente sempre bate na mesma tecla. Vamos, pais, vamos antecipar. Vamos bater foto do TO, vamos bater foto da fono, vamos montar um quadrinho de rotina, que o horário da escola, na escola acontece isso, esse é o tio fulano, esse é a tia ciclana, para que quando ela tem essa vivência, seja muito melhor ela aceitar, porque realmente quando eu sempre dou um exemplo assim, quando a gente percorre um caminho, uma estrada, que o tempo todo ela é reta, né? Quando a gente chega nessa estrada e que a gente vê um buraco ou vê uma árvore jogada, a gente estranha, né? Porque a gente está acostumado a sempre passar naquela estrada, ela sempre está em linha reta. Então, quando a criança autista ela foge à rotina, da rotina que ela cria, da rotina da vivência dela, realmente acontecem essas crises. Então, é importante a gente antecipar, e somente com atendimento adequado, com a reabilitação adequada, essas crianças vão conseguir se entender, compreender e se organizar muito mais para que essas respostas sejam cada vez mais adaptadas. Muito obrigada, doutor, pela sua contribuição. Foi muito significativa. E agora nós temos a Alana. A Alana é a mãe de um filho autista, que tem muito a contribuir conosco. Você está com a palavra, Alana. Oi, gente, bom dia. Felicidade, amigo aqui. Coração muito feliz, como mãe. Eu me digo também como ativista, porque aonde eu vou, o autismo vai comigo, seja no supermercado, seja num restaurante, seja na clínica, em todo lugar que eu vou, eu faço questão de estar lá falando sobre o autismo, né? O meu nome é Alana Trezessiati, sou mamãe de uma criança autista. Para os meus amigos que estão me escutando e que têm deficiência visual, dificuldade visual, eu sou loura, tenho os olhos verdes, sou de cor da pele branca, estou com uma camisa, vestida numa camisa branca que tem o nome autismo, e de máscara branca também, para nos prevenir. O que é bem legal desse seminário, desse encontro, é que a gente está podendo colocar em pauta toda uma luta que já vem sendo feita pelas mães do nosso município, né? Nós estamos podendo a gente está sendo escutada, né? A Secretaria de Educação nos coloca à disposição para falar, para dizer aquilo que a gente está precisando, que chegue até vocês enquanto papel de mães, né? E isso é muito legal. Quero agradecer muito a Damaris, a Aline, o secretário de Educação, que nos propôs esse momento e que a gente está aqui muito, muito feliz mesmo por saber que as nossas crianças estão sendo ouvidas, seja através da nossa querida Nath, uma adulta autista, seja através dos nossos profissionais. E isso é muito bacana. Eu sei que agora a gente vai estar falando mais especificamente sobre com os educadores, com os professores, equipe pedagógica de escolas. E o que é muito legal, porque nós, pais, nós, mães, acreditem, é o lugar onde a gente encontra mais dificuldade, né? E vocês estarem nos escutando agora quer dizer essa dificuldade vai melhorar, vai passar, né? Como acontece? Gente, desde o receber. Como receber essa família na escola? Como essa família, quando chega no ambiente da secretaria, né, como ela é recebida? Nós sentimos. Nós sentimos como somos recebidas, né? Como mães de pessoa com deficiência é recebida. Então, esse acolhimento, você ser abraçada pelaquela comunidade escolar, porque a gente já vem com uma sobrecarga
de casa. Imagina só, a nossa vida de pais é o quê? São terapias, tá? Isso a gente tem uma rotina normal como qualquer pai de atípico, como qualquer mãe de crianças típicas, né? A gente trabalha fora, a gente tem casa para cuidar, tem que cuidar da alimentação da família, e a gente tem a criança atípica para ser cuidada também. Fora isso, a gente tem todas as sessões, todas as terapias, uma semana muito corrida. Quando a gente chega num ambiente que a gente é acolhido, que a gente é abraçada pelo aquele ambiente, pelos profissionais que ali estão, é a nossa respiração de alívio, de dizer, nossa, aqui vai acontecer, né? Aqui a gente vai conseguir. Não é só eu, são todas as outras mães, a gente sonha em ver o nosso filho se desenvolvendo como qualquer outra criança, e eles podem. O meu filho, ele vai ser o que ele quiser, ele pode, porque eu vou estar do lado dele para ajudar ele a ser o que ele quiser. E assim como todas as outras mães, né, de autista. Essa adaptação, depois de passar desse processo de acolhimento, a gente chega na fase de adaptação da criança no ambiente escolar. É a hora que os profissionais levam um susto. Ai, ele não está conseguindo sentar. Ele está correndo muito. Aí liga, mamãe, vem buscar, ele está chorando. Calma. É a adaptação. Ele vai ficar. Ele vai gostar. E acredite, ele vai te amar, e muito. E é o amor mais lindo, mais puro e mais verdadeiro que você pode imaginar. Ele vai te amar. Abraça ele, acolhe ele, pega ele para você. Olhe para ele como se fosse uma pessoa da sua família. Uma pessoa assustada, que está precisando de abrigo, que está precisando ser acolhida naquele ambiente que tem tanta estimulação sensorial, né? Que tem também tanto um barulho desagradável, é uma visão que brilha muito, um cheiro que incomoda. Calma, ele vai se adaptar. A única coisa que eu te peço, professor, diretor, coordenador, a minha amiga lá da limpeza da escola, a minha amiga da cozinha, não desista. Não desista dos nossos filhos, porque a gente precisa de vocês. Passar dessa fase de adaptação, do acolhimento, o que vem e que o Aldemar e a Denusa vêm nos colocar aqui, que é muito importante, essa equipe multiprofissional, né? Essa equipe que, de mãos unidas, um com os outros, com a direção escolar, com a professora da sala de AE, com a professora auxiliar, que também é uma vitória para a gente ter essa professora auxiliar, que nós vamos ter durante esse ano, de uma forma mais intensiva, né? E quando eles se abraçam, quando eles dizem assim, olha, esta criança, vamos ver o que a gente pode fazer por ela, vamos fazer ela desenvolver, vamos ter resultado com ela, é o boom, é onde tudo anda, é onde tudo acontece. Mas nós, pais, precisamos dessa ligação. Escola, família, terapeutas. Nós sabemos, enquanto os pais, que as terapias vêm para quê? Para ajudar aquela criança a ir para o ambiente social, né? Se comportar lá na escola, para ela conseguir ficar sentada e aprender. Só que eles não vão conseguir sozinhos. Os terapeutas, o fonoaudiólogo, a psico, a psicopedagoga, a psicóloga, o terapeuta ocupacional, ele não vai conseguir sozinho se ele não tiver a ajuda da família e a ajuda dos professores, né? E quando eu falo professores, é toda uma equipe, desde da pessoa lá da portaria, do porteiro, até o pessoal dos serviços gerais que ajuda a limpar, a equipe de apoio, todos envolvidos, né? E com esse engajamento, com essa ligação entre todo mundo, as coisas acontecem. Acontece, é a experiência que eu convivo com meu filho. O meu filho, ele não falava, ele chegou aos 5 anos, ele sabia falar
3 palavras, e a gente conseguiu um direcionamento, essa união, e hoje ele já está aprendendo a ler. Então, acontece. Acreditem, acontece. Eu fiz aqui uma pauta, junto com as mamães do grupo Mamães Azul. Aí eu estou tentando repassar tudo para vocês, tá? Não falando só da mamãe Alana, mas de todas essas mamães aqui do nosso município, principalmente as mamães que estão lá no grupo Mundo Azul. Mamãe Azul, perdão. Um compartilhamento de... Oi. Alana, só um minutinho aqui. Deixa só o intérprete tomar um copinho de água ali. Eu imagino. Vai lá. Ele deu Eu uma agradeço. sede. Eu agradeço. Vou Só só um pausar aqui. minutinho, Alana. Tá, pausa aí. Ele vai pausar a gravação. Aproveita, gente, bebam. Já, Alana. Bom, gente, também é importante citar que as nossas crianças, elas precisam ter interação com as demais crianças. Nós, pais, percebemos que a tendência é ficar, não brinca ali, porque você vai se machucar, cuidado, coleguinha, com o José, porque ele pode cair. Não. O José, ele precisa cair para ele aprender a levantar, né? Com cuidado, lógico, nós vamos estar observando com cuidado, o cuidador que está ali, a pessoa que auxilia, que está ali, mas vai permitir que essa criança interaja com os demais. Isso é tão importante, e isso dá um boom no desenvolvimento tão gigantesco, né? E que haja essa possibilidade de interação verdadeira, né? Na hora da atividade, na sala de aula. Não, ele vai ficar com o auxiliar ali no cantinho. Não, ele vai sentar com os demais. Ele vai sentar na mesma mesinha que os colegas. Ele vai fazer atividade junto com os colegas. E isso, eu garanto para vocês, tem um resultado fantástico, né? Fantástico. Os profissionais sempre procurar saber com os pais, com os terapeutas, os educadores, a equipe da escola, quais são os reforçadores, né? O que eu posso, vamos supor, fono, o que eu posso fazer com que ele leia essa palavra? Qual o reforçador que eu posso utilizar? Teó, o que eu posso utilizar que vai me ajudar a ele ficar sentadinho? Por isso que é tão importante, igual os meus amigos já disseram aqui, a importância da equipe multidisciplinar. Faz acontecer, faz dar certo. Quando dá certo? Quando todo mundo se junta, se dão as mãos e fazem isso acontecer, né? E dá certo, dá muito certo. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tanto pais quanto profissionais, quanto as pessoas típicas que aqui estão nos assistindo, nos comentários. Autista escuta também. E eles, sentem. Eles sentem. Hoje ele não tomou remédio, ele está muito agitado, ele não tomou o remédio dele. Foi por isso que ele chegou aqui na escola, ele está agitado assim, olha, a mãe não está dando o remédio do menino. Nós temos dias bons, nós temos dias ruins. Eles também têm. Por que eles vão ser diferentes? Eles também têm dias bons e dias ruins. Isso não quer dizer que eu deixei de dar um remédio para o meu filho, né? Não. Eles têm dias bons e têm dias ruins também. E que juntos nós vamos superar. E que juntos nós vamos trabalhar para que aconteça deles conseguir superar aquele sentimento daquele dia ruim, né? São pessoas como nós, né? Nós ditos típicos. Sempre ter esse controle no que falar, tanto
perto deles, né, quanto distante, porque depois isso reflete neles, reflete na abordagem que é dada a essa criança, né? E acreditem, o que eu estou falando aqui não é algo que não acontece, acontece, mas todos nós estamos supostos ao erro, nós erramos. Agora, sabe o que é legal? Quando a gente busca não errar mais, né? Quando a gente busca fazer o certo para fazer bem naquela pessoa, né? Em uma outra reunião, eu cheguei a dizer, hoje, os Estados Unidos, né, em março de 2020, os Estados Unidos pontuou que de 51 pessoas, uma é diagnosticada com autismo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que já está avançado no que se diz respeito a pesquisas científicas, à educação. E, mesmo assim, eles não conseguem atender de uma forma satisfatória todas as crianças com autismo, todos os adultos, todos os indivíduos com autismo, né? É uma fase de alinhamento, da gente se preparar para eles. E como é que ocorre esse preparamento, mãezinha? Quando vocês dão a oportunidade de nos escutar, né? Escutar o autista adulto, escutar a mamãe, o que a mamãe está passando em casa com essa criança autista, escutar o autista criança que já consegue se comunicar, né? E isso é fundamental para que as coisas aconteçam, para que as coisas se alinhem e realmente possa acontecer o desenvolvimento. A questão do que a gente observa muito na questão, principalmente agora, da videoaula, né? Na sala de aula acontece, mas agora no tempo de videoaula ficou muito mais explícito. Eu vou pegar aqui, por exemplo, que até acabou esquecendo, ó, o brinquedinho preferido do meu filho tem sido esse aqui, durante esses dias. Ele vai assistir uma aula, ele fica a aula toda olhando para esse brinquedo, manipulando. Ele não consegue fixar o olhar aqui, ainda. Ele vai conseguir, mas ele ainda não consegue. Não quer dizer que ele não está aprendendo. Ele está aprendendo, sim. Quando você, educador, você, professor, chegar para ele perguntar determinada situação que foi dita naquela aula, pode ter certeza que ele vai te responder. Vamos buscar o olhar? Vamos buscar o olhar, nós temos que buscar o olhar. Mas também a gente tem que respeitar um momento que pode ser de fuga. Está acontecendo uma sobrecarga aqui, sensorial, que o Aldemar tem bem experiência com isso, pode explicar muito bem para a gente. E ele vem aqui para esse brinquedo e faz a busca dele, a fuga dele, e depois ele volta para cá de novo. Né? Está acontecendo. Está acontecendo. Ele está desenvolvendo. Né? E uma coisa que é bem legal frisar aqui para você, chegar bem pertinho aqui de vocês e falar, a criança, ela nasce autista, ela nunca vai deixar de ser autista. Não são as ciências, não tem remédio para deixar de ser autista, ela vai ser autista. Ela vai ser autista para sempre. E o que a gente vai conseguir é melhorar a qualidade de vida dela, né? É importante dizer aqui para vocês que dói muito. Dói muito quando a gente é julgado por diversas vezes. Chegar no supermercado, o filho chorar, chegar no restaurante, ele não conseguir escolher. Dói muito quando as pessoas dizem que é birra. Está chegando um carro aqui, mas já vai desligar, tá, gente? Dói muito quando as pessoas olham e dizem que é birra. Dói muito quando a gente precisa de ajuda e não tem. Vou colocar rapidinho um exemplo, em determinada situação. Eu estive num evento com o meu filho e no final do evento ele entendeu, acabou a questão da rotina, né? Acabou, vamos para casa. E a gente começou a correr, a se arrumar para ir para casa. O José Camilo começou a correr. Ele correu, ele foi para o lado do carro, o carro estava distante, porque não tinha estacionamento para autistas, e ele começou a correr, e eu falava, filho, não corre, e o olhar das pessoas era dizer,
Aquele olhar de dizer, nossa, o filho não obedece. Ele não parou de correr, ele não obedece ela. Meu filho obedece. Ele entendeu. Olha aqui, quem está aqui com a gente. Fala oi pro pessoal. Oi. Tudo bem com vocês? Fala. Oi, tudo bom? Prazer. Hoje é o seu dia, filho. É o dia do seu superpoder. Hoje é o dia do seu superpoder. Olha só, para você, ó, um coração. Olha o coração, José Camilo, você ganhou. Você queria falar das pessoas? Tudo bom com você? Ele está ocupado, ele está dizendo que eu estou ocupado. Então, eles entendem. É como a gente diz lá no grupo, né? No nosso grupo de mães, é por ele, para eles e com eles. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós vamos lutar. Nós, mamãe, vamos lutar. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente vai lutar para que eles, enfim, tenham o desenvolvimento que eles precisam ter e que sejam reconhecidos como devem ser reconhecidos. Não é vergonha você não saber sobre o autismo, mas você pode nos perguntar. Para você, mamãe, que olha o seu filho, né, ou a sua vizinha tem uma criança, não tenha medo, não tenha vergonha. O diagnóstico dói? Dói, mas com o tempo você se acostuma. E tu sabe o que é mais legal? É que quando você tem um diagnóstico do seu filho, você consegue fazer ele desenvolver. É fenomenal. Cada palavra que o José diz hoje é uma vitória, é motivo de alegria. Você, mamãe, que precisar de um abraço, né, filho? Pode ver, meu bem. Tá falando. Eu deixo ele falar tudo. Eu esperei 5 anos para ele falar. E, assim, cada vitória, cada conquista, a gente celebra junto. Você, mamãe, que quer apoio, que quer conversar, nós estamos aqui, Mamães Azul, para ajudar você, para conversar. A luta não é só sua, a luta não é só da sua família, é nossa também. Conte com a gente, não tenha medo. Nós estamos aqui, ó, minha mão, para te segurar e para dizer, vem conosco, vai dar certo. Você, professor, não desista. Nós precisamos de você. Nós precisamos do teu amor, do teu empenho. Você, junto com os terapeutas, junto com a equipe multi, é o que nós temos. É o que nós temos de alívio para dizer, eles vão conseguir por causa de vocês. Não desista dos nossos filhos. Por favor, não desista. Obrigada, meninas da CEMED aí. Gente, ó, nós amamos, foi maravilhoso. Assim, a gente sempre quis fazer isso, foi um sonho meu realizado. Eu estudo ABA, e eu amo ABA, entendeu? E eu amo os autistas, eu me identifiquei muito, foi uma área que eu conheci em 2000, e foi uma paixão. E quando me convidaram, eu achei maravilhoso. A primeira coisa que a gente pensou aqui foi desse momento, né? E tudo que vocês falaram, olha, está tudo escrito aqui, viu? Nós anotamos tudo, né? Nós queremos muito nos esforçar para melhorar a vida dos autistas, né? A forma deles viver. Isso é muito importante. Todos nós gostamos de ser bem entendidos. Eles não são diferentes, eles são o todo também, eles fazem parte do todo. E, enfim, né, a Damaris agora vai falar um pouquinho. Eu agradeço a todos vocês, Nath, Denusa, Valdemar, a Alana, que é uma parceirona nossa agora, o José, o Vitor, né, Vitor? E o Josézinho, ó, coraçãozinho para ele. Então, nós agradecemos toda essa equipe que aceitou estar aqui junto conosco. Gente, só puxando a fala para finalizar já, essa conversa está tão gostosa que dá da gente passar o dia todo aqui, né? Mas o Intef não dá conta, coitado do Intef, só ele, ó, só um. E nós também, né, temos a nossa agenda. Mas, olha,
Vou descrever, né? Eu sou Damaris, trabalho na coordenação da Divisão de Educação Especial aqui da CEMED do município de Altamira, tá? Para quem não consegue ver a gente, ou seja, deficiente visual, nós estamos aqui, temos o intérprete, que é o Vitor, ele está com a blusa azul, com o fone de ouvido e ele usa óculos. A Alana já descreveu um pouco dela. A Aline está ao meu lado também usando máscara. Colorida. Toda florida. E a Nath está com uma blusa branca, o cabelo curto e com o fone de ouvido também. A Denusa, também uma das profissionais convidada, ela usa uma máscara branca e uma camisa, uma blusa verde. E o nosso TO, que é o Aldemar, ele está com um jaleco branco e parece que essa blusa ela é amarela, né? E são essas as pessoas que estão aqui falando com vocês. E assim, gente, muito obrigada pela presença. É muito bom ver essas representações, sabe? Nós não conseguimos conversar com alguns, né, para estarem presentes, mas, sabe, ter esse pessoal todo aqui, um autista que é empreendedora hoje, para falar dessa realidade. Olha que máximo! É assim, muito bom. Uma mãe que sabe como é que é essa rotina, né? Como que é essa vida, e eu não quero chamar isso de batalha, porque eu não considero isso como uma batalha, eu considero isso como uma jornada, e a mãe, o pai, nós, cada um de nós, somos responsáveis por fazer com que essa jornada aconteça da melhor forma, né? Então, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? A você, nosso público que está ouvindo, que nós possamos ter um olhar diferenciado, pai, mãe, algo que o Aldemar falou, que assim, a fala da Nath também, da Denusa, reforçaram, e da Alana, nós não conseguimos trabalhar de forma isolada, nós não conseguimos. O autista, ele não consegue viver de forma isolada, a mãe ou o pai não consegue, a psicóloga, o TO, o profissional da parte da educação, nós não conseguimos. Nós precisamos trabalhar juntos para que dessa forma o autista ele tenha, consiga, né, viver de uma forma prazerosa, sem barreiras, que é o nosso foco principal. Então, assim, nós queremos agradecer imensamente a presença de vocês. Nós teremos outros convites, faremos outros convites para vocês, tá? Não para por aqui, mas nós queremos mesmo agradecer, tá? E cada um de vocês que estiveram presentes assistindo a gente, muito obrigada por essa audiência. E aqui, depois a gente vai deixar na descrição do vídeo o link ou o endereço da Nath, né, para vocês adquirirem os produtos dela, e também da Alana, do grupo que ela está falando, tá bom? Então é isso, fica aqui o nosso abraço. Também quero agradecer ao intérprete, que é o Vitor, tá, que esteve aqui fazendo esse processo de acessibilidade também para o nosso público surdo, tá? Muito obrigada a todos vocês, e foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada, gente. Até o próximo encontro. Obrigada também.